Muito bem, então meu nome é Guilherme, né? Sou secretário de Meio Ambiente aqui de Marialva, trabalho aqui já há 11 anos, tenho me dedicado bastante aí, principalmente à questão de resíduos sólidos aqui no nosso município. Então nós, desde 2009, né, começamos um trabalho aqui, já é um trabalho que se estende aí já há bastante tempo, né? Antes mesmo de eu entrar na prefeitura já existia algumas ações, né, para dar início aí, principalmente a parte de compostagem, que é o que mais chama a atenção, né, da nossa prefeitura aqui. Então, vou fazer uma apresentação rápida aqui, né, apesar de serem bastantes slides, mas eu vou passando de maneira bem rápida aqui. Mas, afinal, o que é compostagem, né? Segundo a nossa resolução do Conselho Estadual de Meio Ambiente, a 090 de 2013, né, ela traz aqui uma definição bem técnica, né, que é a decomposição biológica da fração orgânica biodegradável dos resíduos efetuado por uma população diversificada de organismos em condições aeróbias controladas, desenvolvida em duas etapas distintas, uma de degradação ativa e outra de maturação. Em outras palavras, né, como os colegas que me antecederam e já explicaram, né, é fazer a transformação do resíduo orgânico, né, do resto de comida, cascas de frutas, legumes, verduras, em um adubo que possa ser utilizado tanto na agricultura, né, e outras atividades aí. A gente, é comum ouvirmos falar muito quando vai falar de lixo, da fração reciclável, né? Aliás, grande parte dos materiais que tem disponível, né, que são estudados aí, é em relação à parte dos materiais recicláveis, o que também é lógico, é muito justo e que bom que é comentado. Mas a gente tem a composição do lixo, cerca de 50%, né, é um dos slides seguintes, que é fração orgânica. E vejam, apenas 1,5% aí, talvez esteja desatualizado esse dado, talvez já tenha subido para 2% do que é produzido aqui no Brasil é reciclado, né? Eu falo reciclado aqui nesse momento porque não existe somente a compostagem, como o André Ponta Grossa mencionou agora há pouco, né? Um trabalho maravilhoso, né? Que é feito ali em Ponta Grossa, né? Através dos biodigestores também. Marialva está, então, aqui no norte central do estado do Paraná, né? Nós temos aqui aproximadamente, né, esse novo levantamento do IBGE, cerca de 47 mil habitantes, uma associação de catadores, né, a Aclimar, e um centro de triagem e compostagem. Nosso aterro sanitário está localizado a aproximadamente 8 quilômetros da sede do município, e esse aqui, em vermelho, é o nosso aterro sanitário, todo complexo, né, todo o nosso espaço, e aquele em azul é o centro de triagem e compostagem. Então, é um espaço relativamente pequeno ali, né? Onde tem ainda, dentro desse espaço, um outro ali em verde, que é o barracão de triagem e também onde a gente faz a compostagem. O amarelo é a parte do escritório, refeitórios e vestiários. Então, como eu já disse, né, 50% aproximadamente aí da massa dos resíduos sólidos urbanos domésticos é composto por resíduos orgânicos, outros 20% de rejeito e aproximadamente 30% de reciclagem, né? Lógico, varia, né, de município para município, de IDH para IDH, mas em termos gerais é mais ou menos isso que a gente tem. Marialva, nós conseguimos compostar aproximadamente 30% daquilo que é coletado. Então, a gente não tem capacidade instalada para processar 100%. Ainda assim, são algumas toneladas, né, são feitas ali o processo de compostagem diariamente. Então, para a gente fazer essa compostagem, não é tão simples assim, né? Não é no instalar de dedos, precisa de bastante planejamento. Então, a gente fez, né, lógico, primeiramente a identificação das etapas do sistema, onde a separação na fonte geradora, coleta e transporte, triagem da fração orgânica, processo de compostagem e a destinação final. Na separação na fonte geradora, o município trabalha com ações de educação ambiental permanentes, né, além das palestras, né, de material gráfico distribuído, a gente também recebe bastante alunos, né, no centro de triagem e compostagem. A gente entende, e acho que os colegas também devem concordar comigo, que não existe uma educação ambiental mais efetiva do que quando a criança, ou o adulto, ou o idoso, né, ele vê com os próprios olhos como que é feito. Então, a gente tem feito bastante ações aqui de educação ambiental, levando as crianças até esse centro de triagem e compostagem, né, muito impactante, e o feedback que nós temos dos professores é fantástico, é maravilhoso mesmo, né? Tem dado resultado. Então, aí, algumas ações de distribuição de panfletos, né? Falando
a forma correta de fazer a reciclagem, a separação, e ali uma foto, alguns depoimentos de alguns associados ali também. Coleta e transporte, então nós temos os setores, né, onde a gente consegue mapear qual área da cidade está melhor ou pior, né, quanto à separação. Uma vez quando o caminhão chega lá para fazer o descarregamento no centro de triagem e compostagem, a gente sabe, ó, esse veio do bairro A, não está legal, então a gente precisa melhorar a educação ambiental naquele bairro. Então aqui o transporte, né, ainda, né, fazendo a descarga desse material para início da separação. Aqui a triagem dessa fração orgânica. Vejam, em Marialva nós temos 2 caminhões de coleta. Um coleta o material reciclável e o outro coleta orgânico e rejeito dentro do mesmo caminhão. Então nós fazemos essa separação manual. Certamente aqui é a etapa mais desafiadora que nós temos. É um serviço que verdadeiramente não é fácil, é muito penoso, é difícil pra caramba, mas é possível de fazer. Ao final eu vou dizer isso, né? Não é fácil, mas é possível de fazer. A prova está aqui nessas imagens, e para quem quiser marcar uma visita aqui, a gente está de braços abertos aqui para receber também, para mostrar como que a gente tem feito. Né? Mostrar também não só a parte boa, mas principalmente os desafios que nós enfrentamos todos os dias aqui para conseguir fazer essa grande engrenagem girar. Então, como eu disse, né, nessa etapa do processo se verifica a qualidade das 2 etapas anteriores. Então, se o material está chegando com uma qualidade ruim, a gente consegue identificar qual que é o bairro, né, e melhorar a parte de educação ambiental. Processo de compostagem em si. Então, nós temos aqui, a gente faz em baias, né, existem alguns municípios aí, Marechal Cândido Rondon, que está iniciando um projeto lá muito bacana, entre outros aí que já nos visitaram aqui também, que fazem por pátio, né, em pátio de compostagem, onde eles vão se utilizar de leiras, né? Tem leiras, pilhas, como Tibagi, Bituruna também, que também fazem a compostagem de resíduos sólidos urbanos domésticos. Aqui em Marialva nós optamos por fazer em baias, né? Nós temos ao todo 12 baias, a dimensão de aproximadamente 22, 23 metros cúbicos por baia, então são 12 ao todo, e aqui a gente vai fazendo, né, por camadas ainda, então uma camada desse material orgânico que vem das residências e uma camada de resíduo seco, palhoso. Aqui nós utilizamos resíduo de poda de árvore triturado. Nós temos um caminhão que acompanha a equipe de manutenção da arborização urbana no município, e quando esse material, né, está pronto, né, já está um material seco, a gente utiliza aqui também no nosso sistema de compostagem. Então aqui uma outra imagem, né, desse nosso processo. Aqui, né, ao fundo, o barracão maior ali é onde faz toda a parte da reciclagem, e aqui, né, visualmente aí possível de vocês identificarem que são as baias de compostagem. Então, essas baias, um dos processos que a gente tem que fazer é fazer o controle de temperatura, de umidade. Para isso nós utilizamos ali, né, água para fazer a umidificação, e o controle de temperatura, o nosso termômetro ali. Então, o controle de temperatura, isso aqui é mais ou menos, né, como acontece mesmo, né, leva cerca de 90 dias aqui, nós não colocamos nenhum aditivo, né, é apenas a forma natural ali do material ser compostado, fazendo o controle de aeração, temperatura e umidade. Então, num primeiro momento, nos primeiros dias, esse resíduo ele começa a aquecer, né, chegando ali próximo, ou às vezes até passa um pouquinho ali de 70 graus, permanece, e depois ele vai diminuindo até chegar à parte final de maturação, onde ele volta a se tornar estável. Então, nós temos também esse revolvedor, né, de compostagem, que anda sobre esses trilhos que vocês veem nos muros aqui. Então, é um equipamento elétrico, adquirido em 2013, salvo engano, por um recurso do Fundo Socioambiental da Caixa Econômica Federal. Foi um desafio muito grande conseguir esse equipamento, porque na época nenhuma empresa tinha esse material, esse equipamento pronto, então ele foi produzido sob medida. Enfim, essa empresa do Rio Grande do Sul que fez, a Vantec. E também uma outra forma de fazer a aeração da massa é através de um compressor. Então a gente também pode, na falta, né, de um equipamento revolvedor que é bastante caro, né, então tem algo mais fácil, menos custoso, que é inflar oxigênio, né, ar dentro da massa também, através do compressor.
Então, a nossa cobertura, né, ela é translúcida, são telhas transparentes, o que permite maior passagem de luminosidade e, consequentemente, aquece também mais a massa, fazendo com que o tempo de compostagem seja diminuído. Então, aqui nós temos a canaleta, né, para a coleta do chorume também. Então, todo resíduo, né, no início do processo, ele acaba gerando um pouco de chorume. E eu sempre digo, né, que um bom resíduo orgânico, um bom sistema de compostagem, não deve gerar chorume quando ele é controlado. Mas no início ali ainda gera um pouquinho. Então, se o chorume é coletado pelas canaletas, né, seguindo todas as orientações e normativas dessa resolução 090 de 2013 do Conselho Estadual de Meio Ambiente. Ao final do processo, nós temos ali um composto pronto, estabilizado. Entretanto, ao longo do processo, ainda acaba caindo algum pedaço de plástico, passou pela triagem manual, algum caco de vidro que estava envolvido dentro de uma casca de laranja. Então, é impossível que a gente, né, que a separação seja tão minuciosa. Mas, para isso, para que a gente não entregue para o consumidor final um resíduo contaminado, né, com caco de vidro e plásticos, a gente ainda passa por um peneiramento. A associação faz a comercialização desse composto tanto ensacado quanto a granel, diferindo aí os valores quando é ensacado, é um pouco mais caro. A principal etapa do sistema, né, lógico, né, que é o processo aí da compostagem, porém ele está direta e intimamente ligado às etapas anteriores. Aqui eu destaco o acompanhamento técnico nessa etapa, ele é indispensável, né? Não tem como a gente montar um sistema, entregar para uma associação de catadores, uma cooperativa e falar, toma, se vira. Precisa ter esse acompanhamento, esse diálogo diário ali nesse acompanhamento. Então aqui eu vou passar rapidamente aqui os limites, né, de máximo de contaminantes admitidos no composto final, né? Então todas as análises que nós fazemos até hoje, né, nenhuma deu contaminação. Então, um material realmente de boa qualidade. Aqui uma foto, né, da destinação final, quando o composto está sendo comercializado ali. Marialva, né, conhecido como a capital da uva fina do estado do Paraná. Então, a uva é uma cultura que demanda bastante matéria orgânica e nós temos bastante matéria orgânica para fornecer. Então, um bom casamento aí. Então, bastante produtores de uva procuram a associação em busca desse composto. E o município também adquire, através de dispensa, de licitação, né, compra da associação o composto pronto, né, para utilizar no viveiro de mudas também. Então, tem que estar atendendo aos parâmetros legais, né, e tem que ter uma demanda, né, para conseguir fazer a destinação final. É possível, sim, fazer a replicação, né, como eu disse ao longo da apresentação, não é um processo fácil. É bastante... Tem que ter coragem para iniciar um processo desse, né? Mas é possível de fazer, né? Precisa principalmente de vontade política também, né? Prefeitos, secretários, aí precisa estar bem alinhado, assim, né? Tem que ter esse desejo, essa vontade de parar de colocar resíduo orgânico dentro da célula do aterro sanitário ou pagar, né, centenas de reais aí para conseguir destinar esses resíduos, né? Então, além disso, também um acompanhamento técnico, né? Eu coloquei aqui até um efetivo, né? Porque quando há troca de gestões, se perde muito disso, né? Tivemos aqui o privilégio de, por eu ser concursado, eu ter permanecido, né? Mas os que me antecederam, né, levam também consigo bastante conhecimento, né? Então, os benefícios da compostagem, rapidamente, já finalizando, a diminuição de resíduos em aterros sanitários, menor geração de chorume e gás, né? Eu não tenho essa conta precisa, mas plástico, papel, metal, vidro, gera nada ou praticamente nada de chorume. O que gera chorume é o resíduo orgânico, o que gera o gás, né, em grande escala, é o resíduo orgânico. Então, uma vez que a gente consegue retirar, né, esse resíduo orgânico de dentro de aterros sanitários, uma série de outros fatores ambientais são beneficiados. Benefício, né, a gente consegue utilizar esse composto aqui na agricultura. E também esse benefício que eu destaco sempre nas minhas apresentações é o socioeconômico. Nós temos dentro da Aclimar, Associação dos Catadores de Materiais Recicláveis de Marialva, aproximadamente 42 pessoas, 42 famílias, né, que sobrevivem, que tiram dali o seu sustento e conseguem, né, fazer renda com esse processamento de material orgânico, de recicláveis.
Deixo aqui o meu contato, né, de telefone, meu e-mail aqui também. Quem tiver alguma dúvida, pode entrar em contato. Quem quiser marcar alguma visita, dentro das nossas limitações aqui, a gente certamente vai fazer o possível para atender todos, tá bom? Agradeço aí o convite especial a Iracema aí que me fez o convite. Parabéns pela organização do evento aí. Um abraço a todos.